Se algum dia você já fez uso de uma impressora jato de tinta, com certeza uma preocupação imediatamente tomou conta de você. Uns já se ajoelham na frente da impressora, outros viram as costas já e começam a orar, mas o fato é que você sabe que ela vai aprontar com você e é batata. A impressora passar da quinta, sexta folha para você perceber que a tinta acabou. E como acaba rápido. E como são caros os cartuchos. E é impressionante, é sempre quando você mais precisa. No meio de um trabalho de conclusão de curso, na última linha de um documento importante, enfim. Quem já não passou esse tipo de raiva? Pois bem, galera, hoje eu vou falar um pouquinho daquele que veio para acabar com esse tipo de problema. Por um tempo ele foi odiado por aqueles que fizeram fortuna recarregando cartucho, mas o fato é que ele resistiu. E não é uma coisa que a gente para e pensa, nossa, isso aqui é o futuro da impressão jato de tinta, não, galera. Ele já é o presente da impressão jato de tinta, é uma realidade, já tomou conta do mercado de impressoras jato de tinta e são poucas as pessoas que não ouviram ou ainda nunca viram uma impressora tanque. Ou como a gente que é do ramo aqui costuma chamar o bom e velho bulk ink. Bom galera, deixa eu me apresentar, eu me chamo Diego Lunques e a partir de agora eu vou te contar um pouquinho como o bulk ink e posteriormente as impressoras tanque elas transformaram a minha vida. O ano era 2008, mais ou menos, e eu, um jovenzinho de tudo, uma vontade teimosamente imensa de empreender, viu no mercado de suprimentos de impressão uma boa oportunidade de negócio. E quer saber como eu cheguei nessa constatação? Eu sempre deixava o tanque de gasolina da minha bizinha só no cheiro, quase apagando. E eu pensava, bicho, eu preciso empreender num negócio desses, que sem um combustível não funciona, que acaba rápido e logo gera uma nova necessidade de compra, ou seja, um produto de venda recorrente. Mas aí eu pensei, não, posto de combustível não estou com vontade de ter um posto de combustível. Continuei pensando, lembrei de comida, que comida era combustível para o nosso corpo, mas logo eu deixei para lá essa ideia de comida quando eu me dei conta que a única coisa que eu sabia fazer na cozinha era meu delicioso sanduíche de melado com Hellmann's, mortadela, queijo acompanhado da minha xicrona de café preto. Bom galera, aqueles dias de investigação eles seguiram, até que certo dia eu precisei imprimir um currículo e que ali eu estava selando a minha desistência do sonho de ser empreendedor. E adivinha o que aconteceu com a minha impressora bem quando mais precisei dela? Pois é, o rosto que deveria sair bege claro, saiu azul, parecendo um avatar. Antes mesmo de começar o meu nome no currículo, meu nome em preto, o cartucho preto já tinha decidido que não ia printar na folha. Quando eu me dei por conta, galera, eureka, foi o que eu falei, encontrei o meu negócio. Pois é, na manhã seguinte eu já tinha nome da empresa, já tinha logomarca pronta, já tinha selecionado meia dúzia de salas comerciais nos classificados, já tinha vendido a ideia para minha namorada, que hoje é minha esposa, já para o meu cunhado, e no final daquela mesma semana eu estava embarcando para São Paulo para fazer curso na área. Foi tudo muito rápido. Quando em poucas semanas eu já estava dentro de uma sala comercial, com um bolo assim de contas vencendo, e em 30 dias nem esperança de um cartuchinho sequer para recarregar. Foi só então que eu percebi que um monte de gente tinha eurecado na mesma coisa que eu. E que o mercado estava num momento de extrema saturação, de um monte de gente fazendo a mesmíssima coisa, se degladiando por preço, e rapidamente eu percebi que eu estava perto de fazer parte de uma estatística que eu há pouco tempo tinha ouvido nos cursinhos de novos empreendedores do Sebrae, e que eu jurava que eu jamais iria fazer parte, já que eu estava começando um dos melhores negócios, dos negócios mais promissores do momento. Só que não. A piazice, a cegueira da imaturidade tinham me tomado por inteiro. Em poucas semanas eu já estava contando com cheque especial, fazendo empréstimo, passando por aflição que eu jamais havia vivenciado. Foi aí que o verdadeiro empreendedor, alimentado de muito desespero e aflição, entrou em cena. E experimentando um monte de coisa. Eu saí de porta em porta oferecendo, eu lembro na época, era um plano de solução completa de impressão para o comércio, e dali a pouco, com alguns clientes comprando a ideia, só dava eu para lá e para cá com caixa de sulfite nas costas, quando eu não tava de bizinha lá, com 2, 3 caixas de sulfite, uma no colo, outras 2 atrás. Galera, eu quase caí de moto umas quantas vezes, mas graças aos livramentos, né? E
Os meses foram passando e as contas não passavam para o lado azul de jeito nenhum. Até que um belo dia, para ser mais específico, um sábado de manhã, bem no finalzinho da manhã, um vivente me encontrou, graças a um banner que eu tinha na rua, que era a minha fachada. Que era tudo que eu tinha para informar que subindo aquelas escadas laterais ali, um modesto sobreloja, que era onde eu tinha a minha sala, ali se encontrava um cidadão que recarregava cartuchos e toners. Mas o fato, galera, tinha um detalhe contido no meu banner que fez com que aquele cliente acreditasse que ele tinha achado a solução inexistente até então para o problema dele. O nome do meu negócio era e é DL Bulk, que são as iniciais do meu nome e sobrenome, e o Bulk você não me pede para explicar o porquê que eu arrumei esse nome. Mas eu creio que Deus sabia e sabe bem o porquê daquele nome. Naquela madrugada em que o nome me veio à mente e que a logomarca do meu negócio simplesmente se desenrolou na tela do meu computador. Galera, o fato é que o cliente estava parado na minha porta, com uma impressorinha multifuncional da HP, e mais especificamente uma C3080, eu nunca vou me esquecer daquela impressora. E ela estava com Bulk Ink, um sistema de tanque instalado, ou menos essa era a tentativa do cliente. E ele, todo contente, me cumprimentou, dizendo: puxa vida, enfim encontrei alguém que trabalha com isso, que baita achado. Ele não falou baita, mas eu, como bom gaúcho, vamos deixar a história bem caprichada. E eu, sem saber o que responder, com um sorriso amarelo, eu simplesmente emudeci e aceitei tudo que ele disse. E ele foi me falando: cara, tentei instalar esse negócio, não deu muito certo, sujou tudo de tinta, não sai nada na impressão, então vou deixar aqui contigo. E se der certo, deu, se não der certo, jogo fora. E ele deu meia volta, foi embora, e foi assim que eu fui apresentado o Bulk Ink. Galera, até aquele dia eu nunca havia aberto uma impressora na minha vida. Afinal, eu tinha me preparado para atuar com suprimento e não com equipamento em si. Galera, pedi a benção a Deus, e com o mesmo ímpeto que eu tinha quando eu era pequenininho e desmontava os meus carrinhos, eu abri aquela impressora e passei todo o meu sábado em cima dela. Domingão cedo, estava lá eu de novo, montando e desmontando ela sem saber se eu estava fazendo certo ou não. O Bulk vazando tinta para todo lado. Mas galera, o fato é que no final daquele domingo, após umas 15 horas em cima daquela impressora, ela estava funcionando perfeitamente. Eu consegui entender como é que funcionava a impressora, manjei toda a parte de mecanismo e mais ainda, como o Bulk deveria funcionar e como ele deveria ser regulado. Galera, a segunda-feira chegou e logo cedo entrei em contato com uma gráfica e solicitei a produção de um novo cartão e de visitas, e agora, além das atividades ali, recarga de cartucho e toner, eu fazia manutenção, impressora e instalação de Bulk Ink. Galera, quanta loucura! Mas o fato é que naquele final de semana uma chave foi virada na minha jornada. As semanas seguintes ao fatídico final de semana da virada foram de muitas ligações por parte da minha esposa, e que até então era minha namorada, e a gente abrindo o mercado, oferecendo a novidade. Eu lembro como se fosse hoje. A minha esposa no telefone: alô, bom dia, me chamo Nayara, sou da DL Bulk. E aí, depois que ela falava DL Bulk, só vinha um silêncio assim. E aí ela: oi? É Bulk? É B-U-L-K. Não, é Bulk. E não Bulk, é Bulk. Então, eu tô ligando para falar de uma solução de impressora para as impressoras jato de tinta, que vai isentar vocês da necessidade frequente de trocar e recarregar os cartuchos. Ele é um sistema de tanque externo que fica acoplado na lateral da impressora e que são interligados, esses reservatórios são interligados ao cartucho através de mangueiras, e eles fazem a alimentação contínua dos cartuchos, gerando uma economia de até 97% se comparado aos cartuchos originais novos, e de até 80% se comparado com os cartuchos que hoje vocês recarregam. Além de garantir uma autonomia de impressão para grande volume de impressão sem igual. E você nunca interrompe a sua impressão. Coisa que antes você ficava toda hora interrompendo quando acabava a carga do cartuchinho. Galera, com essa abordagem nós tínhamos um índice absurdamente alto de conversão de venda por telefone. Foi uma aceitação muito grande por parte do mercado. Em pouco mais de um ano, uma transformação aconteceu na nossa vida financeira, profissional e familiar, já que nesse ano, eu e a minha até então namorada, a gente casou. E o momento, no quesito técnico, era extremamente desafiador, já que eu não era um técnico de impressoras, porém eu estava disposto a me tornar um, e dos bons.
Foi assim que eu imergi noites e noites adentro, aprimorando o sistema, testando formulações de tinta, horas e mais horas de testes, muita perda de material, perda de componente de impressora e até mesmo perda de equipamentos inteiros. E não foram poucos. E assim, a prática e a compreensão dos clientes quanto às minhas limitações técnicas criaram um ambiente favorável para o crescimento. E o fato de sempre a gente buscar entregar mais do que foi proposto, foi fazendo com que eu tivesse muitos agentes do bem, ou seja, clientes satisfeitos, propagando os benefícios do Bulk Inc. E também propagando o nosso empenho em fazer o possível para que o resultado sempre saísse o melhor possível. O Bulk Inc., além de toda a transformação que ele gerou por ele mesmo, ele abriu portas para a gente entrar com outros produtos que antes por si só a gente já não ia conseguir entrar. A gente jamais iria ganhar mercado naquele cenário de grande competição, ditado somente por preço. E nesse momento a gente já não investia mais tempo em abertura de mercado, já que o crescimento orgânico gerado pela recomendação dos clientes e indicações, elas eram tantas que a gente estava com dificuldade até de dar conta de toda a demanda. E assim a gente aumentou o nosso time, e nesse período a gente experimentou muita coisa. E a gente foi definindo alguns princípios, lemas de vida, a gente sempre lendo muito, estudando muito. E a partir de então a gente começou a planejar e a colocar muita coisa em prática. E em poucos meses, com o advento do Bulk Inc. E consequentemente dos demais suprimentos também, a gente já estava trabalhando com toner, cartucho, papéis, formulários contínuos, serviço de impressão, fotocópia, fitas matriciais, fornecimento de tinta. Galera, a gente teve a percepção que a gente estava dissipando energia em muita direção e deixando de explorar com consistência e empenho aquilo que foi o agente transformador do nosso negócio, que era o Bulk Inc. E foi então que a gente reestruturou todo o nosso negócio, muito mais baseado naquilo que a gente acreditava, naquilo que a gente tinha como valor e não com o que o mercado estava ditando como modelo de negócio para expansão, crescimento. E foi aí que a gente reduziu a equipe a somente nós dois, só eu e a minha esposa. A gente cortou parte do nosso portfólio de serviço e produto e a gente foi focando naqueles que representavam os maiores resultados para o nosso negócio. E até que a gente chegou num momento muito delicado, de muito medo, apreensão, e que foi o momento da chegada das primeiras impressoras tanque, ou seja, com Bulk Inc. de fábrica. A gente pensou que o nosso ciclo de mercado estava chegando ao fim e a gente foi se vendo sem esperança e de alguma maneira a gente começou a acreditar que a gente passaria a ser dispensável pelo mercado. Galera, pois foi aí que, para nossa surpresa, uma outra grande virada aconteceu. Pelo nosso histórico de referência, local de instalação, manutenção e fornecimento de insumo para a Bulk Inc., lógico, advindo de um campo de batalha de aproximadamente 4 anos, a gente passou a ser requisitado agora para prestar assistência técnica para essas recém-chegadas no mercado. Muitas empresas concorrentes nos demais suprimentos, cartuchos, toner, eles passaram a requisitar os nossos serviços de assistência técnica nessas impressoras. Isso amplificou demais a nossa atuação agora para um raio regional. E a gente entrou num período de mudança de tendência de todo o mercado, onde os grandes fabricantes de impressoras desenvolveram quase todo o seu portfólio de impressora agora com tanque de tinta. Isso nos levou a um outro modo de operar no mercado. O Bulk Inc., que antes era instalado assim em grande escala, ele teve uma redução bastante significativa, gerada pelas impressoras Epson, que agora em sua grande maioria eram tanque de tinta e são tanque de tinta. Porém, inversamente proporcional à redução de instalação do Bulk Inc., o volume de serviço de assistência técnica dessas impressoras tanque, elas aumentaram fortemente. Após o nascimento do nosso primeiro filho, a gente teve que reestruturar todo o nosso negócio, de forma que ele pudesse ser gerido e operacionalizado somente por mim. E esse desafio nos fez melhorar muito em quesito estratégico e performance. A gente subnichou ainda mais o nosso negócio e mais do que nunca a gente entendeu o porquê daquele nome inexplicável lá no início, mas que agora se tornava o cerne do nosso negócio. E a gente se tornou realmente especializados em Bulk Inc., em sistemas de tanque de tinta. E estrategicamente a gente foi desenvolvendo maneiras de criar uma cadeia de recorrência de venda e ao mesmo cliente, baseando em 3 períodos
de venda, e assim a gente passou a extrair muito mais de rentabilidade da nossa carteira de clientes. Isso proporcionou, assim, galera, uma limpeza da nossa carteira de clientes e principalmente uma seleção qualitativa de clientes. E o resultado desse avanço, assim, ele foi em qualidade de vida, menor volume de trabalho, maior rentabilidade, equilíbrio financeiro e agora a possibilidade de desenvolver outras coisas em paralelo ao nosso negócio. Galera, hoje, por exemplo, os nossos hobbies têm uma parcela de tempo que nunca tiveram na nossa vida. O resultado de sempre ter buscado atingir o máximo qualitativamente em todos os processos possibilitou que a gente alcançasse, assim, em pouco tempo, mudanças assim que a gente jamais imaginou. A última, por exemplo, foi a mudança do nosso laboratório, daquele nosso endereço físico, hoje para dentro da nossa casa. Gerando assim uma qualidade de vida assim sem igual. Hoje eu estou aqui trabalhando, estou aqui agora filmando no meu laboratório, galera, e estou com os meus pequenos correndo aqui no meio, galera. Então eu sigo desenvolvendo muitas melhorias nessa área que para mim é fascinante. Esse universo das impressoras é onde está o meu coração. E a cada novo período eu estou experimentando atividades novas, formas de atuar e maneiras de implementar coisas novas nesse negócio e nos nichos de impressora. E galera, é com muito orgulho que eu conto essa história de alguém que passou de um devedor de cheque especial a investidor no mercado financeiro, que hoje, como hobby aqui, também como segunda renda, hoje eu passo parte do meu dia aqui junto com as minhas encrencas aqui na minha bancada, resolvendo os problemas das impressoras, regendo o meu negócio aqui. Galera, eu opero no mercado financeiro também, estou sempre com o meu home broker aberto ali, operando na Bolsa de Valores. E galera, a minha bizinha está aqui do meu lado, ela continua aqui comigo, minha fiel companheira de jornada. O Bulking que continua sendo a minha grande transformação. E galera, o que eu pretendo com esse vídeo, o que eu pretendo com esse trabalho que eu estou começando agora, afinal esse é o meu primeiro vídeo, galera. O que eu pretendo é não medir esforços, galera. Para se caso você estiver disposto também fazer fazer do Bulking a sua transformação também. Tá bom, galera? Esse foi o primeiro vídeo do canal. Um beijão no coração. Fiquem com Deus, galera. E até o próximo vídeo, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.